presença do Senhor é como uma brisa suave, é uma presença santa, é uma presença que traz paz. O salmista diz no Salmo 131, não ando à procura de coisas grandes e maravilhosas demais para mim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Então a gente sente a presença de Deus quando a gente sente paz. É isso que nós estamos aqui cantando. Nesse primeiro domingo do ano, eu convido você para ficarmos de pé, se você puder ficar de pé. Se não puder ficar de pé, erga as suas mãos. E a Magda vai nos dirigir em oração. Nós vamos ter a oportunidade de orar. E depois nós vamos cantar uma oração que a igreja já conhece, que faz parte da nossa história e que nos lembra neste ano que chega, que as pessoas ficam aí agitadas, cheias de ansiedades, preocupações com o ano novo, e o Senhor nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós vamos nos colocar diante do Senhor, vamos orar. Senhor Jesus, neste primeiro domingo do ano, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, para buscar a Tua face, Senhor. Como diz a Tua palavra, para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Assim como o Senhor foi com Davi, que ele disse que o Senhor vai à frente, que eu vou na força do Senhor. O mundo, Senhor, anda agitado, ansioso, tribulado e angustiado, mas nós, Senhor, nós nos colocamos e olhamos para o alto, olhamos para Cristo, que é a prioridade de nossas vidas. Todo louvor, toda honra, Senhor, todos os dias, Senhor, agradecemos pela salvação de nossas almas, pelas nossas famílias, Senhor, pelo propósito que nós temos, Senhor, de disseminar e explanar o Teu santo Evangelho, Senhor. Os anjos queriam essa missão, Senhor, mas nós somos fracos, somos pequenos, somos indefesos e limitados, Senhor. Mas pela força do Teu poder, pelo poder do Espírito Santo de Deus, Senhor, fortalece cada irmão, cada irmã, Senhor, para o ano que se inicia. Pois, Senhor, queremos buscar a Tua face. Não importam as circunstâncias, Senhor. Temos tribulações, aflições, somos pressionados pelo pecado, Senhor, no mundo. Ajuda-nos, Senhor, a vencer os nossos pecados, porque queremos a Tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, vem ajudar o Teu povo nesta noite, ajudar os fracos, ajudar os doentes da nossa igreja, ajudar os necessitados, porque precisamos de uma palavra Tua, Senhor. A Tua palavra é a verdade, e queremos ficar firmados e consolidados na Tua palavra e no Teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Essa é uma oração cantada que a gente canta junto para responder a oração de adoração. Se você conhece de cor, pode cantá-la de olhos fechados. Mas se você não conhece, vamos aprender juntos. Nada te
Amém, amém. Vamos sentar, irmãos, porque o que acabamos de cantar é uma resposta para esse mundo tão agitado, tão preocupado, porque as pessoas se perturbam, se agitam com as coisas que estão à nossa volta. E já desde o século XVI a igreja canta e prega e anuncia a mesma coisa que também nós ouvimos nas Escrituras: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor nos basta, o Senhor nos sustenta. O mundo está cheio de agitações, perturbações, inquietações, perguntas, dúvidas, ansiedades. E o novo ano não é diferente. As pessoas entram no novo ano assim, como se estivessem elétricas, né? E o Senhor está dizendo: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Ele nos basta, Ele nos sustenta, Ele nos abençoa. Nós vamos ler um texto que diz exatamente isso. Na versão de Almeida, revista atualizada, na versão revista e corrigida, Almeida tinha colocado ali o primeiro e o último verso do Salmo 23 no futuro: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É assim que termina. E o primeiro: o Senhor é meu pastor, muita gente até já decorou: e nada me faltará. Mas no hebraico está escrito: nada me falta, porque o Senhor é meu pastor, o Senhor é quem nos sustenta. Você acabou de cantar, né? Nada te turbe, nada te expande. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Vamos relembrar o que a gente cantou? Porque a gente cantou e depois a gente vai ler o texto. E quem tem Deus tem tudo. A Carla vai nos dirigir agora na leitura do Salmo 23 e nós vamos ler uma versão que diz exatamente isso: o Senhor é meu pastor. E agora você já aprendeu: nem nada me falta, porque quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Vamos fazer a leitura do texto? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Os homens, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protege. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A gente, quando compara as versões, vê como é rico o texto bíblico e como ele é um desafio de tradução, né? Eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, ou habitarei na casa do Senhor para todo sempre. São as duas traduções possíveis deste último verso. Voltarei significa que a gente está aqui de novo, mais uma vez, um novo ano, voltando para estar diante do Senhor. Mas habitaremos também na casa do Senhor, na presença do Senhor, na eternidade com Ele para todo sempre. Eu quero convidar você para que agradeça a Deus pelo privilégio de você estar aqui conosco hoje. Porque em mais de 50 países do nosso mundo, fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje é proibido. É algo que os cristãos de muitos lugares do mundo dariam tudo para poder vivenciar. E nós temos essa liberdade, temos este privilégio, temos esta bênção de começar um novo ano, no primeiro domingo do ano, diante de Deus.
E nós não temos ideia de como isso é importante para muitos dos que creem e para também cada um de nós. Nós queremos convidar você para agradecer a Deus por isso, mas também para entrar no novo ano com o coração grato diante de Deus, né? Eu sei que tem muita gente que já entra no ano de 2026 murmurando, reclamando, todas aquelas carinhas azuis ali que você está vendo ali atrás, né? O pessoal já entra no novo ano já com a pilha já queimada, com a bateria riada. O novo ano já começou isso aqui. O que a gente diz? A gente diz: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada, e a gente está com o Senhor. Sérgio Pimenta disse que você pode ter a casa repleta de amigos no ano novo, pode ter paredes e pisos cobertos de bens, pode ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça, pode até ser aquele cara que vive apertado dentro de uma lotação. Lotação você não vai saber o que é se você não for do Rio de Janeiro, né? Mas lotação, na época em que Sérgio Pimenta fez esta canção, lá na década de 80, 1980, era aquele veículo de transporte público lotado, essa é a ideia de lotação, e que não tinha trocador, né? O pessoal entrando, geralmente, às vezes a lotação tinha um camarada que passava na Kombi dizendo para onde que ia, batendo na lataria, o pessoal entrando, né, para onde que vai, e aí as pessoas entravam e viviam apertadas ali dentro de uma lotação, eles curtindo assim mesmo o fim de semana ao andar conforme der na cabeça. Mas você sempre será, se você não tiver Deus, como folha no vento. E aí a gente passou há pouco tempo por uma ventania, né? Vimos aqui os galhos caídos, as folhas voando, e a gente percebe que o ser humano sem Deus é isto, é folha no vento, e está aí sendo levado de um lado para o outro. Mas aquele que tem o Senhor, tem a paz que só o Senhor pode dar. Quantos conhecem esse cântico de Sérgio Pimenta? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, então vamos aprender. Você pode ter a casa repleta de amigos. Vou começar de novo. Deixa o Idris achar junto comigo aqui. Vamos lá. Em ré. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser o cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo assim mesmo o fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro
amém, amém. A mensagem de Sérgio Pimenta é de 1980, mas ela continua atual. Você tem um monte de coisa sendo vendida no mercado, sendo comprada pelos homens, buscada pelas pessoas com ansiedade, mas a paz que nós temos lá dentro, nós temos graças a Jesus Cristo. Ele é a nossa paz, Ele fez a reconciliação entre nós e Deus, e entre os homens uns com os outros. E enquanto o mundo não conhecer Cristo, não conhece a paz. Enquanto não conhecer a Cristo, não recebe esta paz. E Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou lá dou como a dá ao mundo, porque o mundo não pode dar aquilo que não tem. A paz que temos em Cristo, e Cristo é o príncipe da paz. Eu queria convidar você para a gente passar um momento agora de gratidão, e aí nós vamos ter uma leitura e vamos ter também uma oração de gratidão. Eu já vou chamar aqui então a Ariane, que vai fazer a leitura, e eu vou chamar também quem é que vai fazer a oração de gratidão? É a Leila, né? Ou é o Gessé? Gessé. Então, Gessé, então vem aqui, Gessé, fica junto aqui com a Ariane, porque vem um depois do outro aqui. A gente vai fazer a leitura do texto de Mateus 6, depois nós vamos fazer uma oração de gratidão, vamos contar os nossos motivos de gratidão e vamos cantar o texto que a gente acabou de ler. Então, a Ariane vai nos dirigir na leitura de Mateus 6, 33. Você provavelmente conhece esse texto de cor na versão de Almeida, corrigida, atualizada, mas você vai ouvir uma versão diferente, e a gente tem feito isso por quê? Para você comparar as versões, porque alguém me perguntou: pastor, que versão da Bíblia eu devo ter? Eu digo: todas, né? Compare, estude a Bíblia, que aí você vai ter uma fé capaz de explicar tudo aquilo que você crê, e vai ser capaz de entender as Escrituras e explicar para outros, porque ainda hoje tem gente que faz a mesma pergunta que o etíope fez a Filipe: como eu entenderei se não tem quem me explique? E você é aquele que Deus está utilizando para trazer essa bênção, para trazer a palavra. Eu quero anunciar aqui que da nossa caixa de Bíblias restam apenas 4 Bíblias. Então a gente está distribuindo todas, já está na hora de pedir outra, graças a Deus. E a gente vai entrar no novo ano, continuando a distribuir as Escrituras, porque a Bíblia é a santa semente, é aquela palavra que vai sendo semeada e que cai em terra fértil e dá fruto. Vamos ouvir as Escrituras. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, 33 é bem conhecido por todos nós, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse cântico é um cânone que a gente vai cantar depois da oração, mas eu quero convidar você para agradecer a Deus pelas bênçãos que você já tem, porque Jesus está dizendo: quem nos veste é Deus, quem nos dá alimento é Deus. Quem é que acrescenta mais um ano à nossa vida e nos dá mais um ano? É Deus.
Todas as coisas, diz o Senhor, vêm de Deus. Qual de nós pode acrescentar mais um dia ao curso da sua vida? Ninguém. A gente não tem o domínio do tempo, ainda que a gente tenha essa ilusão, a gente não tem. É Deus quem nos dá mais um dia, mais um ano, mais um mês. E aqui o texto vai mais além. Você acha que é você mesmo que coloca a comida na sua mesa e que escolhe as suas roupas? Jesus está dizendo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como as flores do campo, como as aves dos céus, e nós somos alimentados e sustentados pelo Senhor. É bom a gente agradecer a isto. Entramos no novo ano agradecendo por tudo isto. O Gessé vai nos dirigir nessa oração de gratidão, e eu vou pedir só que você faça um minutinho de reflexão. Vamos deixar você um tempinho aí, um minuto de silêncio, mas não é um silêncio fúnebre, não, é um silêncio grato, um silêncio de gratidão, para você dizer diante de Deus: Senhor, obrigado pelo ano que passou, obrigado pelo ano que chega, e renda graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E o Gessé vai ali romper o tempo de silêncio com uma oração de gratidão. Senhor, nós estamos na Tua presença e queremos agradecer, Pai, por esse momento. Queremos agradecer pelo ano que passou, queremos agradecer pelo ano que está iniciando, Deus. Queremos agradecer pela vida, pelo ar que respiramos, Pai, por cada manhã que se renova. Ó Deus, nós possamos sempre te agradecer e ter um coração grato a cada dia, Senhor. Te agradecemos pelas coisas que realizamos até aqui, ó Deus, pela Tua presença, postando nossas vidas, e te pedimos, ó Deus, também perdão, porque muitas vezes não percebemos a Tua presença, a Tua ação, e não te agradecemos, ó Deus, tantas bênçãos recebidas. Nós pedimos que nesse ano nós tenhamos um coração mais grato a Deus por Tua presença, que possamos perceber, Pai, que todas as coisas que temos e que vivemos, ó Deus, vem de Ti, e principalmente a salvação em Cristo Jesus, essa paz que Cristo nos prometeu, Deus, essa alegria, essa felicidade que só pode vir de Cristo Jesus. Nós damos graças por isso, Pai, e que possamos sempre ser gratos à Tua presença, Senhor. E agradecemos por cada irmão aqui presente, por cada irmão que não está presente também, Deus. Que todos nós esse ano possamos caminhar na Tua presença com o coração grato sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Todos nós temos motivos de gratidão, né? E certamente, se a gente fosse abrir aqui a palavra, nós falaríamos muito dos vários motivos de gratidão do ano que passou, do ano que ainda vem pela frente. E a gente vai fazer o seguinte: nós vamos fazer isso sim, mas em outro momento. Hoje a gente vai ter a oportunidade de cantar diante de Deus e de reconhecer o quanto Deus tem nos sustentado a cada dia. Eu convido você, se você puder, para ficar de pé. Nós vamos cantar esse cânone. Eu botei aqui no original, que é um cânone, inclusive com a música original para você acompanhar junto conosco. Esse cânone em ré, que é cantado aqui com a versão de nossa irmã. Bota lá no inicial para o pessoal ver. Kevin Leffert fez uma versão de texto em cima de um cânone, que é um cânone famoso entre os músicos. E nós vamos ter a oportunidade de cantarmos juntos.
coração, que nos prepara para a mensagem. O que você acabou de cantar é o que nós vamos viver, porque nós acabamos de falar que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Jesus disse: examinai as Escrituras, porque nelas não apenas há um testemunho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas nelas também está o caminho para a vida eterna. Nós vamos, nesse mês de janeiro, falar sobre os tempos e épocas que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. Até porque tem um monte de gente perguntando, né, sobre volta de Jesus, sobre o fim dos tempos. Então a gente vai responder isto, mas nós vamos responder biblicamente, com o coração em paz, sem susto, sem preocupação, conforme a Bíblia nos ensina. Nós vamos começar com Isaías, porque é o profeta do Antigo Testamento que anuncia Nova Jerusalém. E depois a gente vai caminhando nos outros textos. Vamos caminhar com uma oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por nós podermos nos reunir, por nós estarmos aqui, cada um, que o Senhor tem nos guardado, Senhor. Te agradecemos pelos cânticos e pela tua palavra, Senhor, que é alimento, Senhor, para as nossas vidas, porque ela nos ensina, a tua palavra nos consola, a tua palavra nos ilumina, a tua palavra, Senhor, é vida para nós, Senhor. Por isso nós pedimos a Deus que nós possamos usufruir e entender, Senhor, e aplicar a tua palavra nas nossas vidas, que ela toque nos nossos corações, que o nosso coração seja terra fértil, Senhor, para receber a tua palavra. Ser com cada um, que teu Espírito Santo, Senhor, esteja conosco nesse momento. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Eu vou ler com você Isaías 65, já avisei qual é o texto. Você pode comparar a versão que nós vamos aqui projetar com a versão que tem aí na sua Bíblia, nas suas mãos. Você tem uma Bíblia em papel, pode abrir para comparar as versões lá em Isaías 65. Se a sua Bíblia está no seu dispositivo, também abra a sua Bíblia lá, Isaías 65, aí você vai perceber uma coisa, que Isaías 65 é o penúltimo capítulo do livro do profeta Isaías. O último é o capítulo 66. E é um capítulo em que o Senhor já está anunciando o juízo de Deus, mas está anunciando também uma realidade nova. Isaías 65, a partir do verso 17, que nós vamos ver hoje, fala que o Senhor vai fazer coisa nova, vai fazer novos céus e nova terra. E é a partir daqui que a gente vai começar a reflexão. E aqui eu já ajudo você dizendo que o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, a Bíblia Hebraica e o Novo Testamento, também conhecido como o Novo Testamento grego, ambos fazem parte de uma só aliança, de um só entendimento. E é aqui importante você saber que, por conta disto, nós temos nas nossas Bíblias uma estrutura em que nós lemos a lei, aí nós temos os vários escritos e os profetas. A mesma estrutura se reflete no Novo Testamento. O que quer dizer isso? Quer dizer que a estrutura do Novo Testamento é que nos ajuda a organizar a Antiga Aliança. Por que eu estou falando isso aqui para você? Porque se você já está acompanhando o estudo da Bíblia há um tempo como pastor, você sabe que a Bíblia Hebraica tem uma outra ordem. A Bíblia Hebraica tem a Torá, que é a lei, depois os profetas, depois os outros escritos. A Bíblia Hebraica termina com o decreto de Ciro, determinando o retorno dos israelitas para Jerusalém, para a terra prometida. Mas a Bíblia cristã é diferente da Bíblia Hebraica, porque nós temos uma concepção profética da história. O que quer dizer isso? Quer dizer que o único livro profético do Novo Testamento é o último livro da Bíblia, o Apocalipse. E essa estrutura de lei e profecia
também está no Novo Testamento. Nós aprendemos os evangelhos que nos dão uma nova lei, um novo mandamento. E qual é o novo mandamento do Senhor? Você sabe qual é, né? Qual é o novo mandamento de Jesus? Qual é? Vamos ouvir, igreja, pode falar. Não, o novo mandamento vos dou. Aí o Senhor diz, qual é o mandamento? Não é amar a Deus e o próximo, não. Qual é o novo mandamento que o Senhor nos deu? Vamos lá, vamos puxar da cabeça. Aqui a gente vai trabalhar com a memória mesmo. Eu vou cantar para você, que eu acho que fica mais fácil você gravar, né? Vamos cantar aí. Daí já pegou ali. Em mim. João 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Como o pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Como o pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu sou a videira, a gente vai repetir até amanhã, né? Mas você já gravou. Qual é o novo mandamento do Senhor? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, tinha um mandamento e tinha lá uma lei, na antiga aliança, na Bíblia hebraica. E esse mandamento era aquele que muita gente repetiu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e amarás o seu próximo. Isso está lá na Bíblia, está lá na Torá, na lei de Moisés. Jesus disse isto para que a gente lembrasse, só que ele acrescenta um novo mandamento. E o novo mandamento é que você ame a Deus e ame ao próximo, mas ame ao próximo assim como ele nos amou. Essa nova aliança tem uma estrutura, portanto, normativa, que são os mandamentos do Senhor Jesus. Depois tem um texto histórico, é a mesma estrutura que está no Antigo e no Novo Testamento. Tem os livros históricos e depois tem os livros proféticos. E o profeta Isaías é considerado o evangelho do Antigo Testamento, mas é aquele que anuncia de maneira mais poética e mais clara esta profecia de novos céus e nova terra e de uma nova Jerusalém. Eu faço questão de destacar isso para você, porque a gente vai ler o texto de Isaías e nós vamos compreendê-lo passo a passo. Eu comecei com a estrutura da Bíblia para você entender. Então, a Bíblia tem os mandamentos, tem a história e tem a profecia. Na antiga aliança tem os mandamentos, tem a história e a profecia. Na nova aliança tem o mandamento de Jesus, a história em Atos dos Apóstolos e a profecia em Apocalipse. Agora, vamos ler o texto juntos? Vamos ler juntos. Pois eis que eu vejo, aqui eu vou ler as duas versões juntas. Eis que crio novos céus e nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas, e jamais haverá memória delas. Isso é Almeida. Aqui é a NVI. Veja, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Por que o texto está dizendo que as coisas passadas não serão mais lembradas? Por que Isaías está anunciando uma profecia que anuncia o fim da memória? Porque a memória, mesmo que você tenha boas memórias, a memória é uma lembrança da nossa mortalidade, da nossa finitude. A contagem do tempo nos lembra disto, que nós somos finitos. Tem um teólogo que também é filósofo e bem conhecido por muitos, que é Agostinho. E Agostinho de Hipona, cujo nome é Aurelius, e a gente vai olhar para ele e vai
descobri um monte de coisa interessante, mas o que Aurélio Agostinho está dizendo é que o tempo é criado pela nossa finitude, pela nossa memória, pela nossa mortalidade. A passagem do tempo nos lembra que nós somos mortais, nos lembra que nós já não somos mais tão jovens. E uma das características da passagem do tempo é que a nossa memória vai ficando mais fraca. Uma outra característica é que a memória de alguns vai ficando mais vistosa, e aí as pessoas vão lembrando de coisas muito antigas à medida que elas vão ficando bem velhinhas. Ou mesmo nós fazemos uma questão de tentar marcar a memória. Esse início de ano é tempo de planner, é tempo de agenda, é tempo de resoluções de ano novo. A gente tem um monte de coisa que a gente quer lembrar, que a gente quer guardar, que a gente quer fazer. E aí o Senhor diz assim: eu vou fazer uma coisa nova. Isso era tão nova que você não terá mais necessidade de ter memória, de lembrar das coisas que passaram. É a primeira coisa que Isaías anuncia quando anuncia o domínio de Deus sobre o tempo. O Deus que faz coisas novas faz também um novo tempo, um tempo que não tem mais ontem, nem hoje, nem amanhã. Porque nós estamos agora entrando no tempo de Deus, no tempo da eternidade, e não tem mais hoje, nem ontem, nem amanhã. E não temos mais memória. Os teólogos vão dizer assim, que lá na eternidade, você não vai lembrar do tempo que ficou aqui, nem vai lembrar das coisas que passou aqui, até porque isso não seria o céu, né? Se lembrar das coisas que passou aqui, talvez das dificuldades, da trajetória. A gente olha para o ano que passou e a gente lembra das coisas boas e das coisas ruins, pois o texto está nos dizendo aqui que a gente não terá mais lembrança das coisas passadas, não teremos mais memória delas. O que eu quero dizer para você é que você está num novo tempo, num novo céu, numa nova terra. Então esqueça todas as referências que ficaram para trás. A Bíblia vai dizer isso algumas vezes, mas aqui Isaías é quem está dizendo isso da maneira mais clara e direta. Tem gente que me pergunta, mas será que é isso, pastor? Será que lá na eternidade é assim mesmo? A gente vai chegar lá diante de Deus e não vai lembrar de nada? Muitos teólogos dizem que se você lembrasse, você talvez teria falta de alguém, de alguma coisa. Outros vão dizer que você lembraria das suas dificuldades. Imagine uma pessoa que chegou lá depois de passar por um afogamento, ou um mártir, vai lembrar das suas lutas, das suas dores? Certamente não. E aqui a teologia está tateando no escuro, tentando descobrir o que é que está além de nós. Por que está além de nós? Porque o Senhor está dizendo: eu faço uma coisa nova, tão nova que vocês nem conhecem, nem imaginam, e não têm condições de pensar e nem de referenciar, porque a nossa memória é feita assim, ela é de referências, né? Eu tomo aqui um cafezinho, lembro de algumas coisas, né? A gente muitas vezes come alguns alimentos que nos remetem a uma memória de infância, uma memória gustativa, uma memória olfativa. Às vezes até nós construímos marcos para a nossa memória. Então tem gente que, por exemplo, no Ano Novo, no Natal, em algumas datas especiais, tem pratos específicos, costumes específicos, e aí Isaías está dizendo: esqueça isso tudo, porque você está diante de um novo céu e nova terra, de coisas novas. Isso é tão novo, tão absolutamente novo, que nós não precisaremos mais da nossa memória. Estamos entrando no terreno de Deus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que qualquer pessoa que chegar agora para você e disser, e tem gente dizendo isso aí, viu? O céu é assim, um assado. Tem um povo até que pega inteligência artificial para imaginar como será o céu. Aí fala disso, daquilo, outro. Esse povo todo está completamente perdido. Eu vou usar uma expressão bíblica: estão enganados e enganando os outros. Enganando e sendo enganados. Por quê? A respeito de como será esse novo tempo, esse novo céu e nova terra, ninguém sabe. Não temos memória, não temos referência. É importante a gente olhar a Bíblia para a gente entender isso, que Deus está dizendo que as coisas reveladas pertencem a nós
E as coisas não reveladas pertencem a quem? A Deus. Eu vou dar um texto para você gravar no seu coração. Talvez você já tenha até escutado o pastor André falar desse texto antes, mas eu vou dizer outra vez. É fácil de você gravar, você pode anotar aí na sua Bíblia, junto com esse texto aqui de Isaías 65. Ou talvez você pode ler o texto com mais calma. É o último discurso de Moisés, lá em Deuteronômio 29. E em Deuteronômio 29, diz o quê? Diz o seguinte, Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Vou dizer de novo. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós. Tradução da linguagem de hoje, de ontem e de amanhã. Tem coisas que não são da sua conta, que são da conta de Deus. E Deus está dizendo, são minhas. Essas coisas pertencem a mim, não pertencem aos homens. Então esse povo que fica aí dizendo o céu é assim, o céu é assado, aí os inteligência artificial para você imaginar como serão os anjos, como será o céu, esse povo todo está falando de quê? Daquilo que não lhes compete, que não é da conta deles, porque as coisas que estão encobertas, os mistérios pertencem a Deus, não pertencem a nós. O Senhor está dizendo, vocês não têm nem memória, vocês não têm nem condições de entender, a mente de vocês não tem condições de compreender o que eu vou fazer, porque eu vou fazer novos céus e nova terra. E o Senhor está dizendo, isso pertence a mim, não pertence aos outros. As coisas reveladas pertencem a nós, mas aquelas que não estão reveladas pertencem ao Senhor. Só que eu continuo o contexto junto com você. Alegrem-se, porém, aqui tem um porém nessa tradução, mas é o seguinte, olha, diante de uma coisa completamente inusitada, que não temos memória, e que é novo, o que a gente faz? A gente fica apreensivo, preocupado, como será? Aí o profeta diz, mas porém, fiquem alegres, porque essas coisas novas que Deus está preparando, são coisas que o Senhor vai criar para que você se alegre, para que você se regozije, porque eu vou criar Jerusalém para o regozijo, o seu povo para a alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer, e nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Deus está dizendo assim, vou fazer coisa nova, mas nessa coisa nova eu estou apagando o choro e a tristeza. Só tem alegria. É como se a gente estivesse dizendo para você assim, feliz tempo novo, não só ano novo, mas você vai ter uma cabeça nova, no mundo novo, em novos céus, em nova terra, e novas alegrias. E o Senhor está dizendo, é só alegria. Se é só alegria, aí faz muito mais sentido ainda que a gente não tenha uma memória, um tempo para lembrarmos das coisas de que nos entristecem, até porque a gente é assim, né? A gente está no meio de uma festa, está no meio de uma celebração, é ano novo, aí tem uma memóriazinha lá, que bate lá, um toque na gente, a gente lembra de uma coisa que fica nostálgico, entristecido, a gente começa a lembrar disso, daquilo, porque é assim que a gente funciona. E o Senhor está dizendo, esquece essa memória, esqueça as coisas tristes, porque o que eu vou fazer é para que vocês tenham alegria, e nunca mais terão choro nem tristeza. Aí ele continua, nunca mais haverá nela criança que viva poucos dias, o idoso que não complete seus anos de idade. Agora vem a parte que eu gosto, quem morrer aos 100 anos será ainda jovem. Assim, diferente, né? Totalmente diferente, é 100 anos, é um ancião, né? Já está 40 anos aí com cartão de idoso, né? Então a gente vai fazer a conta, é assim que a gente pensa, né? Mas não é isso que o Senhor está dizendo. E aí ele ainda vai dizer, quem não chegar aos 100 nesse novo tempo, será maldito. Epa, como é que é isso? Ele está querendo dizer que o mais novinho tem 100 anos, é isso mesmo que ele está dizendo, para dizer que os 100 anos, o centenário, que para a gente significa muita coisa, nesse novo céu e nova terra não significa nada. É isso que o Senhor está dizendo.
Construirão casas, nelas habitarão, plantarão vinhas, comerão do seu fruto, já não construirão casas para os outros ocuparem, nem plantarão para os outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores, os meus escolhidos esbanjarão do fruto do seu trabalho, não labutarão inutilmente, quer dizer, não trabalharão em vão, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Aí tem um povo que olha para esse texto e diz assim: isto aqui é para a gente viver na terra. Eu queria dizer que, embora essa seja uma utopia interessante, um propósito interessante para a nossa vida, que ninguém mais tenha filhos para infelicidade, que ninguém mais trabalhe numa terra que não é sua, o texto de Isaías não está dizendo isso para esta terra. Ele já começou dizendo: eu vou fazer novos céus e nova terra. Então não é esta terra onde nós estamos. Só que o restante do texto deixa bem claro que não é para esta terra, porque ele está dizendo o seguinte: antes de clamarem, eu responderei, ainda não estarão falando e eu os ouvirei. A nossa conexão com Deus será tão próxima que não precisaremos mais orar, falar com o Senhor. A gente estará diante dele o tempo todo. Aqui a teologia vai nos colocar diante de uma comunhão que é chamada comunhão em glória com Deus. Aqui agora a gente tem comunhão em graça, mas na eternidade nós teremos uma comunhão em glória. Essa comunhão em graça acontece como? Acontece através dos meios de graça. Você lembra quais são os meios de graça? Eu vou aqui, hoje eu estou afiado, né? Quase convidando o povo para voltar para a escola dominical nesse novo ano, né? Então, vamos lá, quais são os meios de graça? A leitura da Bíblia, a oração e a ceia do Senhor. São os meios de graça, através dos quais nós recebemos a graça de Deus. Pois aqui, os meios de graça, eles existem para que você tenha comunhão com Deus. Quando você ora, você fala e Deus escuta. Quando você lê a Bíblia, Deus fala e você escuta. E quando você está na mesa, você está em comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o Senhor está dizendo que na eternidade, no novo céu e na nova terra, você não precisará falar, você não precisará orar, porque Ele já estará respondendo. Você está face a face com Ele, diretamente com Ele. Você está falando e está sendo ouvido por Deus. Imediatamente está com Ele, diante dEle, face a face. Esta é a realidade da eternidade. E aí o texto finalmente termina deixando claro para você que esse tempo novo não é aqui na terra. Se alguém tinha dúvida, o texto agora deixa bem claro que não é aqui na terra. Porque ele está dizendo o seguinte: o lobo e o cordeiro vão fazer o quê? Comerão juntos. O que eles comerão? Eu não sei, né? Nem os teólogos sabem. Aqui a gente está falando de novo céu e nova terra, mas o leão e o cordeiro comerão juntos. O lobo, o leão, o cordeiro estão lá, o leão, o boi. Como é que será essa história? Eu não sei, não tenho a menor ideia, mas o texto está dizendo aqui exatamente isso: que não teremos mais predadores e predação, e não teremos mais a chamada lei da selva, porque o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Esta é a realidade que Isaías apresenta do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém. Então, para a gente concluir, ajudando você a caminhar comigo, esse texto não está falando de uma utopia na terra e no tempo presente. Tem gente que olha esse texto e diz assim: é para agora. Tem uns teólogos aí que são teólogos com pouco estudo da Bíblia, que vão dizer o seguinte: é para essa utopia ser construída aqui na terra.
Outros até vão dizer, esse é um desejo que o profeta está falando para Israel e para o povo de Israel construir aqui na terra, na Palestina, em Jerusalém. E aí tem gente que diz assim, essa profecia já se cumpriu. Esses são os mais doidos, os mais complicados, porque a serpente não está comendo poeira, nem o lobo está ali junto com o cordeiro, nem o leão junto com o boi. Bota junto que você vai ver que não está nada aqui na terra, não aconteceu não. Faça essa experiência, coloca lá o boizinho diante do leão, diz assim, é agora. Se o leão comeu o boi, você sabe que não é para agora, né? A serpente, você já percebeu que não é nesse tempo presente. Só rindo mesmo, porque tem um povo que faz, bota inteligência artificial, aí diz, aqui na terra está acontecendo, é a utopia do tempo presente. Não é não, gente. As coisas reveladas pertencem a nós, mas as coisas encobertas são mistérios que pertencem a Deus, ao Senhor. Como é que a serpente vai comer pó? Eu não tenho a menor ideia, mas os textos proféticos dizem que a criança vai brincar com animais peçonhentos. Dizem que não haverá mais nenhum tipo de mal, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de sofrimento, e toda a criação será refeita. Prestou atenção no texto? Ele está falando que a criação será refeita. O lobo e o cordeiro habitarão juntos, e todas as pessoas habitarão em paz. E aí o texto bíblico vai nos anunciar mais um monte de coisas que são realidades que desafiam a nossa mente, desafiam a física, desafiam a história, desafiam a biologia, desafiam tudo que nós conhecemos. Por quê? Porque Deus estará fazendo novos céus e nova terra, coisas novas que não conhecemos. Então, eu já começo dizendo isto. Você quer um ano novo? Muita gente gosta do ano novo e quer um ano novo. Mas Deus está propondo para a humanidade uma coisa ainda maior. Um novo tempo, um novo céu e uma nova terra. Melhor que um ano novo. O ano novo é aquele momento que você faz alguns desejos de novidade, algumas resoluções, mas o Senhor está dizendo, eu vou fazer tudo novo. Não apenas um novo ano, mas vou fazer novos céus e nova terra. E tudo será tão novo que não teremos mais memória do tempo presente ou do tempo que passou, e estaremos com o Senhor face a face na eternidade. Ele falará e nós ouviremos, nós falaremos e seremos ouvidos imediatamente. Estaremos face a face com Deus e estaremos para sempre com Ele, e não haverá luto, nem pranto, nem dor. E aqui Gustavo Doré, que viveu ali de 1832 a 1883, fez várias figuras a respeito de passagens bíblicas. E essa figura é bem conhecida, é a Nova Jerusalém. Ela aponta para o texto de Apocalipse 21, que conversa com esse texto de Isaías 65. Lá em Apocalipse 21, um anjo, está ali o anjo, junto com João, é uma pintura que o artista fez, apresentando o novo céu, a nova terra, a cidade santa, Jerusalém. E o texto diz assim, eu vou dizer o que o texto diz, o que Isaías está falando, o que também está escrito lá no Apocalipse de João. A Jerusalém de Deus é aqui na terra? Não, o texto é bem claro. Ela desce dos céus. E ela desce dos céus preparada pelo Senhor, para que ninguém tenha dúvida de que ela vem de Deus. Não são os homens que produzem isto, nem é a história humana. A Nova Jerusalém, o novo céu e nova terra é obra de Deus, não é obra dos homens. E eu completo dizendo, ainda bem que não é obra dos homens, porque se fosse obra dos homens, eles fariam ou desfariam ou modificariam. Mas não é coisa que os homens façam, é coisa que Deus faz. E Ele fará novos céus, nova terra, e Ele fará nova Jerusalém, para que todo aquele que recebeu o Senhor esteja diante dele e esteja salvo. É importante que você vá ao texto e confira. E se você quiser, aí eu vou fazer um pedido para você. Leia Isaías 65, 66. Depois leia o Apocalipse 21 e 22. Compare os dois textos. Faça a sua oração. E aí prepare-se.
porque o Senhor está nos dizendo que Ele vai nos fazer novas criaturas para entrar em novo céu, para habitar uma nova terra. Tem muita gente falando de um ano novo. Tem uma coisa melhor do que um ano novo. Melhor do que 2026 é se o Senhor voltar. E a gente vai estar em novos céus e nova terra. E aí, domingo que vem, a gente vai tentar olhar para esse texto um pouquinho mais. E aí a gente vai convidar você para responder a seguinte pergunta: nós estamos preparados para novos céus e nova terra? Nós estamos prontos para encontrar com o Senhor? Se Jesus voltasse agora, nesse domingo, 4 de junho, como é que Ele encontraria a humanidade? Preocupada com o quê e fazendo o quê? Olhando para onde? Buscando a Deus? Buscando a presença dEle? Porque nós estamos diante da mesa do Senhor, e a mesa do Senhor é um convite que a Bíblia nos dá para que nos examinemos a nós mesmos e assim relembremos que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é meu corpo. De semelhante modo Ele tomou o cálice, e esse cálice, diz o Senhor, é o cálice da nova aliança no meu sangue. Quero que você entenda aqui o que Deus está fazendo. Ele fez uma nova aliança para que você seja uma nova criatura, para que as novas criaturas na nova aliança entrem em novo céu e nova terra. Porque tudo que está aqui à nossa volta será refeito, será reconstruído, mas não será reconstruído com base na memória do tempo passado. Será totalmente novo, será renovado. Eu e você também vamos entrar diante de Deus em novidade de vida. Eu queria convidar você para fechar os seus olhos, fazer uma oração. E agora quero pedir a você que nesse novo ano, peça a Deus que você seja uma nova criatura, vivendo em novidade de vida. O reverendo Geraldo Nunes de Azevedo dizia uma coisa muito forte por ocasião da ceia, que eu quero rememorar aqui com você. Ele dizia o seguinte: se tem alguma coisa, ou algum sentimento, ou algum pecado afastando você da mesa do Senhor, abandone isto e fique com o Senhor. Não abandone a mesa por causa daquilo que está no seu coração, mas ouça o Espírito e seja uma nova criatura. Abandone aquilo que te afasta de Deus e assim prepare-se para estar na presença do Senhor. Eu vou convidar você para orar e logo depois nós vamos orar juntos e vamos participar da mesa da aliança, da mesa do Senhor, até que todas as coisas sejam feitas novas. Vamos orar? Eterno Deus, diante de Ti estamos agora, graças à obra, à pessoa e o poder de Jesus Cristo, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, aquele que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem, toda mulher, todo aquele que o recebe, deixa de ser uma criatura para ser nova criatura, e sendo nova criatura no Espírito Santo, se torna filho e filha de Deus. E é como filhos que o Senhor nos recebe na tua mesa, ó Senhor. É diante
da mesa do Pai que os seus filhos são chamados, e o Senhor chama cada um deles pelo nome, e os conhece antes da fundação do mundo, e os recebe em amor e alegria, e algumas vezes até o Senhor diz: esse é meu filho, que estava perdido, que estava morto, mas que agora vive. E como filhos pródigos e como filhos na mesa, diante da mesa do Pai, nós pedimos agora, Senhor, prepara-nos uma mesa diante do aniversário das nossas almas, que ele seja envergonhado e nós sejamos honrados, que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Enche o nosso coração e a nossa alma como um cálice que transborda, e que a tua bondade, a tua misericórdia estejam sempre presentes em nossa vida, até aquele dia em que habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Amém, amém e amém. A Cristo seja toda honra, toda glória e todo louvor, na igreja e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vossos pais comeram maná do deserto e pereceram, disse Jesus. Eu sou o pão da vida. Aquele que dele come não perece, mas tem a vida eterna. Do meio da mesa da Páscoa da promessa, o Senhor toma o cálice da Páscoa e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Tomai, bebei dele todos. E assim o Senhor nos convida: tomai e comei, tomai e bebei, fazei isto em memória de mim. Nós vamos fazer da seguinte maneira, como sempre fazemos: aqueles que vão participar da mesa podem ficar de pé, e como nós fazemos desde a época da pandemia, os cálices e os pães estão aqui separados, cortados. Você pode vir à frente, pessoalmente, pega o seu cálice, volta para o seu lugar e aguarda até que todos nós tenhamos sido servidos. Os visitantes também são bem-vindos para participar desta mesa, porque esta não é a mesa da Igreja Presbiteriana da Aliança, não é a mesa do pastor, esta é a mesa do Senhor. Essa é a ceia do Senhor e a mesa do Pai, e todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador são filhos e filhas de Deus e são bem-vindos à mesa. Nós vamos cantar um hino de Ano Novo, e enquanto cantamos este hino de Ano Novo, que esta verdade que nós vamos cantar seja presente em nossa vida. É interessante como os hinos conversam com a Escritura, né? O texto diz assim: ano findo, nunca mais veremos, nós não lembraremos mais, passou. E aqui é importante dizer, viu? A Bíblia diz isso para você: deixa o passado passar, passou. Não haverá mais memória do tempo que passou, porque nós vamos entrar em novos céus, em nova terra, e seremos novas criaturas. E que neste tempo, os nossos talentos, a nossa vida, os momentos, devem sempre ser consagrados ao Senhor. Vamos participar da mesa do Senhor. Se você quiser, fique de pé, venha à frente, pegue o cálice, pegue o pão, pegue os dois elementos e participe assim da mesa do Senhor. Enquanto cantamos, todos podem vir. Mais um ano eu tô bem, não
Amém e amém. O Senhor diz que somos novas, novo céu, nova terra, novas criaturas, novos homens, novas mulheres, porque o ano findo já se foi, nunca mais veremos, e as coisas antigas, sabe o que a Bíblia diz, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás, e você está diante de Deus para viver em novidade de vida. Tomai e comei, tomai e bebei. Enquanto recolhemos os cálices, você dá as mãos ao irmão e irmã e a gente canta nesse novo ano que começou, nesse novo tempo que Deus te dá. Ano findo, nunca mais veremos, ano novo, hoje recebemos. O belo dom que Deus nos faz. Ano findo, nunca mais veremos. De mãos dadas, você assume o compromisso de orar pela pessoa que está do seu lado direito e do seu lado esquerdo. Você sabe o nome da pessoa que está do seu lado direito e do seu lado esquerdo? Se não sabe, pergunte. Você tem um compromisso de orar nesse novo ano, para vivermos em oração, em novidade de vida. Eu sei que para alguns já sabem, né? Tem até a bênção, a oportunidade de ter gente da família do lado, né? Mas a gente tem aqui um casal nos visitando, e aí a gente vai pedir para que eles se apresentem. Só precisa dizer o nome, né? Fiquem à vontade, porque já está todo mundo de pé, de mãos dadas, para a gente terminar com a bênção do Senhor nesse novo ano. Então, irmão, fica à vontade. Meu nome é Jurandir Sodré, sou de Cascavel, Paraná, sou evangelista da Igreja Batista, e a minha esposa Elizabeth, né, é diaconisa lá, estamos na Batista, na família Batista faz anos lá, e viemos aqui para somar com vocês e ver se nós vamos se encontrar no céu, né? Amém, amém. Em nome de Jesus, estaremos lá com o Senhor Jurandir e Elizabeth. Eu sei que os filhos moram por aqui também. Depois quiserem colocar aí o nome na nossa lista de oração, fiquem à vontade, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos agora juntos fazer uma oração comum e vamos receber a bênção do Deus eterno. E agora, ó Pai, leva-nos neste novo ano em novidade de vida, e assim como o Senhor faz novas todas as coisas, que nós também tenhamos a oportunidade, o poder dado por Deus para vivermos em novidade, em construção de novas realidades, em mudança, Senhor, do nosso ser, até aquele dia em que estaremos totalmente transformados. Que a nossa maior esperança e a nossa maior alegria seja justamente esta, de nos tornarmos a cada dia deste novo ano mais e mais semelhantes a Cristo Jesus. Que o Senhor seja o nosso alvo, o nosso referencial, que deixemos para trás as coisas que ficaram para trás e que prossigamos em direção ao alvo, em direção à jornada e à carreira e propósito que Deus preparou para nós, e que nesse novo tempo o Senhor vá diante de nós, nos dando a direção, esteja dentro de nós, nos dando a sua voz e a sua sabedoria, vá atrás de nós para nos guardar e nos proteger de todo mal, e esteja nos circundando em todo o tempo, para que onde quer que formos, nós possamos estar sempre, estar diante da tua presença. É o que pedimos
e agradecemos e bendizemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. A Ele seja toda honra, toda glória e todo louvor. E que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, hoje e sempre. Amém